Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa Necessária. Eu sou Silmara Almeida, terapeuta especialista em traumas emocionais, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história e trajetória de uma mulher que compartilha o seu dia a dia, seus desafios e suas conquistas através das redes sociais. Além de designer de sobrancelha, é uma mulher que inspira outras mulheres através da sua autenticidade e da sua forma leve de viver a vida. Seja muito bem-vinda, Thali. Obrigada! Prazer, sou Thalita. Thali, me fala um pouquinho então sobre você. Quem é a Thalita? Né, o que você faz? Faça uma breve apresentação de quem é a Thalita hoje. Bom, eu sou Thalita, sou cristã, estou na área de empreender há 15 anos. Eu digo que eu estou sentindo frio na barriga há 15 anos. Hoje com menos intensidade, né? Porque eu já tenho uma agenda, graças a Deus, até mais ativa, mas a vida de empreender é isso, né? Os desafios, mas a melhor escolha que eu fiz foi realmente empreender. Então, é isso. E hoje você atua como designer de sobrancelhas. Isso, hoje eu estou como designer de sobrancelhas há praticamente 8 anos, mais ou menos assim. Mas nem sempre foi assim, né, Thali? Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi essa trajetória para você chegar até design de sobrancelhas, né? Você saiu do CLT, como foi que aconteceu, onde foi que tudo teve início? A inspiração maior, assim, eu acho que vem dos meus pais, né? Porque eles são empreendedores. E teve um episódio onde eu trabalhava numa empresa, né? No financeiro de uma empresa. E o meu pai, ele foi fazer uma estadia na Inglaterra. E o meu pai é cabeleireiro. E aí, eu olhando para a vida dele, eu falei assim: puxa, olha o que a área da beleza, né, pôde proporcionar para ele. Foi uma experiência única e diferente para ele, né? E falei assim: vou fazer um curso de cabeleireira. E aí, mesmo trabalhando, né, onde eu trabalhava na empresa, eu comecei a fazer o curso. As minhas amigas queridas, elas eram as minhas cobaias, né? E aí comecei. E aí eu trabalhava e depois do horário eu atendia as minhas clientes, né? E assim foi assim por um longo de mais ou menos um ano. Eu trabalhando e fazendo as minhas clientes lá no fundo da casa da minha mãe, com cabelo. E é até engraçado porque no começo eu não tinha lavatório, não tinha nada. Então, muitas das clientes lavaram o cabelo no tanque. E daí depois, né, de tudo isso, de eu começar realmente a ter as minhas clientes ali, né? Eu falei assim, bom, depois de um ano mais ou menos, eu consegui comprar um lavatório com o dinheirinho que eu tinha ganhado lá no fundinho da casa da minha mãe. Falei, comprei um lavatório, vou abrir o meu próprio negócio. Aquela com a cara e com a coragem, né? Vou abrir meu próprio Sim. negócio. E aí eu fui pedir as contas, né, da empresa. Antes de pedir, eu conversei com os meus pais. E os meus pais sempre foram pessoas maravilhosas. Falaram assim pra mim, ó, é isso que você quer? Sim. Então você vai ter que fazer dar certo. E aí eu fui, né, fui lá, pedi as contas do lugar e com a cara e com a coragem, gente, fui lá, aluguei um lugar. E na realidade, eu quero até um ponto aqui que assim, eu tinha visto um lugar, né? E aí eu falei assim, bom, é esse lugar que eu quero. E na palavra tá escrito, né, que assim como determinei, se efetuará. E aí eu falei assim, é esse lugar que eu quero, só que o lugar estava alugado, ele estava pré-alugado, né? E aí eu falei, mãe, mas era esse o lugar que eu queria. Eu falei, Deus, assim, né? Se possível, né? Se possível. E aí foi realmente aquele lugar onde eu tinha determinado, foi onde eu comecei com cabelo. Eu era cabeleireira, né, Silmara? A Sil estava na minha trajetória como Sim, cabeleireira. sim. E aí, amiga, eu falo assim que o começo, assim, eu tava super empolgada, claro, mas no começo, graças a Deus, eu ganhava o seguro-desemprego, porque foi ele que pagou os meus primeiros aluguéis da sala. Porque, assim, empreender não é fácil. Não. Ele é um risco, mas é um risco assim maravilhoso quando você insiste e persiste. Então foi isso que eu comecei a fazer. Eu falei, bom, eu tô aqui e agora eu tenho que correr atrás, né? Aí o que eu comecei a fazer?
Uma coisa que eu gosto muito e faço até hoje, redes sociais. Eu falei assim, bom, quem não é visto não é lembrado e não é comprado. Então eu falei assim, preciso aparecer. Ai, mas eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto. Então, assim, eu começava, sabe, assim, a gerenciar realmente os meus pensamentos. Que eu falava assim, gente, preciso ganhar o dinheiro. Preciso ganhar o dinheiro. E aí eu comecei a aparecer, que na época era o Facebook. E aí comecei a aparecer ali, aparecer. E aí a agenda começou a crescer, crescer muito. Só que como eu não tinha a organização da minha vida, isso começou a me adoecer. Porque daí eu trabalhava de forma assim, sem limites mesmo. E às vezes eu tinha assim, a progressiva era de manhã, de tarde e de noite. E aí eram 9 horas da noite, eu ainda não tinha almoçado. Meu Deus. Então assim, foi uma coisa desenfreada, sabe? Tipo assim, mas eu tinha muitas clientes, eu queria atender, E aí isso começou a me gerar crises de ansiedade. Sim. E aí, por mais que eu gostasse do meu negócio, por mais que eu amasse as minhas clientes, por mais que eu tivesse a minha agenda lotada, eu comecei a não gostar mais daquilo. Aquilo me trazia crise de ansiedade Uma mesmo, né? sensação ruim mesmo, né? Uma sensação muito ruim. Se o dia eu acordar e falar, meu Deus, eu vou ter que ir pra lá. Eu não acredito que eu vou ter que ir pra lá, eu não quero ir pra lá, eu não quero ir pra lá. Porque daí, assim, eu não tinha. E aí eu trabalhava das 8 da manhã e às vezes às 10 da noite. E aí no outro dia, 8 da manhã, eu tinha que estar de novo. E aí eu acabei que me perdendo na minha própria história. Faltou um ponto de equilíbrio ali, né? Totalmente, totalmente. E aí foi quando eu peguei e falei assim: chega, não quero mais trabalhar com pessoas. Sabe o ranço? Sim. O ranço. Falei, não quero mais trabalhar com pessoas. Eu vendi, eu falei para minhas clientes assim, ó, vou atender até o dia tal. E não vou atender mais. Aí elas, não, pelo amor de Deus. Né, Silmara? Tipo assim, ó, não vou cortar cabelo mais de ninguém. Não vou, não quero, sabe? Peguei realmente um ranço, assim. E aí eu atendi até o dia tal e vendi absolutamente todas as minhas coisas. Tudo, vendi tudo. E aí falei, bom, vou fazer outra coisa. O que que eu vou fazer, né? Mas fiquei ali 2 meses, assim, ociosa, sabe? Fiquei ali na minha, tranquila. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? E aí, se passaram 60 dias, uma cliente me mandou uma mensagem. Tali, eu só faço as sobrancelhas com você. E faz 60 dias que eu não faço. Eu falei assim, eu fazia sobrancelhas? Nem sabia, nem lembrava que fazia sobrancelha. Porque o ponto forte era Era o o cabelo. cabelo, né? Então, tipo assim, eu tenho clientes que até hoje, que migraram para sobrancelhas, que falam, Thali, corta o meu cabelo, porque ninguém nunca mais cortou o meu cabelo igual a você. Então, tipo assim, chega até, sabe, ser engraçado. E aí eu falei assim, nossa, eu faço sobrancelhas? Gi, vou fazer a sua. Aí o meu pai, né, cabeleireiro, falei, pai, ele tinha um espacinho no canto com uma cadeira. O senhor não me empresta esse espacinho aqui que eu vou atender uma sobrancelha só. Aí procurei nas minhas coisinhas lá, tinha até uma pinça, uma coisa, falei, bom. Aí eu fiz a dela. E aí a dela, ela falou pra outra, que também era minha cliente, que falou, Thali, você fez a da fulana, você também vai ter que fazer a minha. E aí foi. Daí começou a trajetória de designer de sobrancelhas. E aí que foi um novo desafio, um novo recomeço. E aí eu tive que, né, lembrar do que eu fazia antes. E fazer a mesma coisa. Porque assim, deu certo. Então o que deu certo, por que que eu, né? Era o básico sempre dá certo. Então, tipo assim, o que que eu tinha que fazer? Pô, mas será que eu vou trabalhar com sobrancelhas mesmo? Porque daí, assim, passava a semana toda eu tinha uma clientinha. Sabe, a semana inteira eu tinha uma clientinha. E aí eu notei algo diferente em mim, que mesmo que eu tivesse uma cliente, eu estava sempre animada para atender aquela cliente. E eu falo que isso faz total diferença quando a gente atende pessoas. Nós temos o poder de mudar o ambiente, A nossa energia. independente de como a pessoa chegue. Porque hoje, graças a Deus, atendo muitas clientes no dia e às vezes muitas delas chegam tristes, abatidas e sentam na cadeira e ali, tipo assim,
a energia muda. Porque, assim, na hora que você chega, o meu atendimento é: Oi, bom dia! A energia do ambiente contagia a pessoa, né? Contagia. Até, né, esses dias mesmo a cliente falou assim, ela era minha primeira cliente, 8 horas da manhã de um sábado gelado, frio, né? E aí ela falou assim pra mim, chegou e eu com meu abraço, e ela falou assim, Thali, não tem como não começar o dia bem assim. Então eu falo que a energia muda, né? Então lá atrás, nesse cenário onde eu tava de uma cliente na semana toda, eu precisava me animar para que aquilo realmente desse certo, como tinha dado com o cabelo. Sim, Mas agora, com com uma equilíbrio. organização de vida, foi a minha prioridade. E eu falei assim, não, eu amo atender, mas eu que faço os meus horários e não as minhas clientes que fazem os horários para mim. Então, tipo assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda onde eu tenho equilíbrio, uma agenda inteligente. Eu tenho os meus momentos de descanso, eu tenho os meus momentos de treino, eu atendo muito, graças a Deus eu atendo muito mesmo. Mas assim, eu tenho equilíbrio, Sil. E isso fez total diferença no empreender. Porque muitas vezes na ânsia, né, de empreender, de repente dar certo, muitas de nós se perdemos no meio do caminho, como já aconteceu com você, né? Sim. E às vezes quebram e não conseguem até mesmo se levantar, não conseguem retomar ali, né? Sim. Adoecem literalmente. Sim, e aí é muito triste, assim, eu falo assim, que quando pessoas que, né, sentam na minha cadeira mesmo e elas falam assim, não deu certo pra mim. É muito triste porque, assim, dá certo. A gente precisa persistir, insistir. Primeiro você precisa acreditar em Deus, que é o meu sócio, não tem como eu não colocar ele aqui, porque, Sim, né? Primeiro a gente precisa acreditar, confiar realmente que Deus vai enviar. Precisamos acreditar no nosso trabalho, confiar em nós mesmos, que aquilo que a gente vai entregar é realmente bom. E fazer o trabalho básico bem feito. Aparecer, você mesmo disse, né, que eu amo postar o meu dia a dia. Não é para me aparecer, não é para nada disso. É que realmente eu gosto de inspirar outras pessoas e mostrar que a vida simples pode ser boa. Você pode ser feliz no simples, né? E aí aqui, é o básico, é onde eu realmente conquisto e encanto ali as minhas clientes, pelas redes sociais. E na verdade, quem acompanha você, né, Thalita, ali, que vê ali o quadradinho, né? É. O quadradinho da Thali tem um ar especial. E é essa energia que você carrega, essa dinâmica que você traz mesmo de fazer cada atendimento ser único e especial. Especial. É algo assim que você traz desde lá do começo, né? Apesar de quando você começou com o cabelo, você não teve o equilíbrio da agenda ali, mas é algo Sim. que você já trazia ali antes. A gente já sentiu como cliente, né? Posso falar que a gente já sentia essa diferença ali, que é da essência mesmo da Thalita. Com certeza. E isso eu quero deixar, né, gravado, cravado aqui, que vem dele. Tudo em mim é ruim, mas a presença dele é totalmente especial e nos torna pessoas especiais. Não melhores que outras, não. Mas especiais, de formas diferentes, onde a gente tem ânimo, a gente tem alegria, a gente tem paz, a gente tem felicidade. E fazer o que ele deixou para fazer, né? Ame a Deus, ame ao próximo e... Não, perdão. E deixar o que ele deixou para fazer. Ame a Deus, ame a si mesmo e ame ao próximo. Por isso que eu falo que a minha agenda é inteligente hoje, Sil. Que eu aprendi isso. É ele, sou eu E e o depois o próximo. próximo. E aí as coisas realmente fluíram. Porque literalmente amar o próximo como a ti mesmo coloca nós mesmos antes do próximo, né? E muitas vezes as pessoas não têm elas não conseguem discernir isso, né? Elas só servem o próximo e acabam se adoecendo. E acabam se adoecendo, que foi o que aconteceu lá na minha trajetória como cabeleireira. Eu amei mais ao próximo do que a mim mesma e do que a Deus. Então, tipo assim, eu tinha muitas clientes, mas aquilo me adoeceu, infelizmente. Entendi. E você falando do quadradinho, gostaria também de deixar uma Aham. coisinha aqui, porque assim, a época do quadradinho foi uma época onde eu tava passando uma situação difícil, assim, porque era o recomeço das sobrancelhas, né?
E aí eu tinha até pensado em fazer entrevistas, de poder procurar emprego, né, em outros lugares, porque, tipo assim, como eu disse, era uma cliente na semana toda, né? Mas eu precisava fazer aquilo dar certo. Então eu falei assim, não, se eu tiver que trabalhar em um outro lugar e não, assim, colocar toda a minha força aqui, não vai dar certo. Então, o que que eu fiz? Eu só tinha aquilo. Eu só tinha sobrancelhas, eu tinha tudo. Então, eu pagava aluguel, pagava lugar, tudo. E conversando com a minha mãe, né? Falei, mãe, ai, tá muito difícil. O que que eu faço? Ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho a minha sala aqui. Vamos fazer um quadradinho pra você aqui? E aí, a gente pode ficar mais próxima uma da outra, né? E você trabalha aqui junto comigo. Eu te ajudo no que você precisar e vamos lá. E foi por isso que a minha sala tem esse nome tão afetivo, Sim. quadradinho, porque foi o que a minha mãe falou, vamos montar um quadradinho aqui pra você? E aí você trabalha aqui comigo. Então, isso me trouxe tanto, assim, afeto, que eu falei assim, o nome da minha sala vai ser Quadradinho. Hoje ele já é até um pouquinho maior, mas continua como Quadradinho, porque é um nome, assim, afetivo pra mim. É algo que traz uma história, né? Que faz parte dessa sua trajetória. Com certeza. E foi nesse quadradinho onde realmente as coisas, assim, explodiram, fluíram pra mim. Graças a Deus. E hoje a Thalita é conhecida ali como uma blogueirinha, né? Tem até a Thaliflix, né? Que a gente segue ali, a gente vê. Mas eu queria que você me falasse quem é a Thalita, além da profissional, né? Eu sei que às vezes a gente fala assim, não tem como separar, né, a vida profissional da vida pessoal, porque nós somos uma pessoa só e o que nós somos num ambiente, nós somos no outro. Por mais que às vezes tentamos performar de formas diferentes, mas a essência é a mesma. Então eu queria que você me falasse quem é a Thalita, que além da profissional que as pessoas veem nas redes sociais. De fato, a Thalita mostra nas redes sociais o que de fato ela é? Na realidade, eu vou falar para você que eu até falo para as minhas clientes que, né, tem um pouco mais de contato ali comigo. Você também pode dizer isso. Eu sou a mesma pessoa das redes sociais. Eu não consigo ser de uma forma diferente. Então, eu acho que isso acaba trazendo a realidade. Então, tipo assim, eu sou uma mulher cristã, então todos os dias eu tenho postado o meu devocional, tenho compartilhado o que Deus fala comigo, e isso é muito legal porque geralmente as minhas amigas que eu chamo ali no Instagram, né, na minha página, elas sempre também falam com elas, e isso é muito legal. E ali eu mostro a realidade, tipo assim, eu não tô num condomínio de luxo, e eu não ando numa Porsche ou numa BMW, e isso não tem nada a ver. Tá tudo bem se a pessoa mora num condomínio, anda de Porsche, anda de BMW, mas aqui a gente tá falando da Thalie. E eu mostro a minha vida real. Então, tipo assim, eu vou na academia, eu mostro eu andando de ônibus e sempre andando feliz de ônibus. Mostro ali os bastidores com as minhas clientes. Então, tipo assim, eu sou a mesma pessoa. E tem até um fato, uma vez, que a cliente chegou a primeira vez no meu quadradinho, e ela já me acompanhava pelas redes sociais. E quando ela chegou, que eu, no bom dia, falei, bom dia! Aí ela falou assim, você é a mesma pessoa do Instagram. Aí eu falei, eu até me assustei na hora, né? Eu falei assim, mas por quê? Daí ela falou assim, não é mentira. Não é mentira, Não é uma você é a performance, pessoa. né? Isso não é uma performance. Você é a mesma pessoa, o seu sorriso é o mesmo, a sua alegria é a mesma. E ali desenvolvendo o atendimento com ela, né? No final que ela me abraçou, assim, ela falou assim: obrigada por ser uma pessoa real. As pessoas precisam de mais pessoas reais, De né? mais pessoas reais. É a realidade, entendeu? Porque eu sei que nas redes sociais as pessoas querem mostrar só aquilo que é bom. E tá tudo bem. Mas mostre aquilo que é bom na sua realidade. Entendeu? Você não precisa fazer coisas que estão fora do seu alcance para poder agradar outras pessoas, até porque nós nascemos para desagradar e decepcionar pessoas. Então, eu acho que a gente precisa viver um pouco mais da nossa real realidade. Faz toda a diferença. Com As pessoas certeza. se conectam mais com você através da sua simplicidade de demonstrar isso nas redes sociais, né? Sim, nossa, se conectam muito. Até o mês de maio eu fiz o devocional de Provérbios, né?
E aí eu fui todos os dias compartilhando um por dia, né? E aí eu falei assim, bom, vou ter que me expor, né? Vou ter que me expor, porque igual você falou, a pessoa precisa mostrar quem ela realmente é. E aí, mesmo eu sendo uma pessoa cristã e postando e mostrando a minha vida com Deus ali, eu não sou perfeita. E aí, eu tô aprendendo como todas as outras pessoas. A única coisa é que eu, no meu ponto de vista, vejo que uma pessoa cristã, ela está se esforçando para seguir os princípios bíblicos, que não é fácil. Mas a gente se esforça, por isso que a gente acha que se torna uma pessoa cristã. E aí eu compartilhando provérbios, eu não sabia que ia, tipo, repercutir tão bem isso com as minhas amigas e clientes aqui do Instagram. E várias mensagens recebi de tipo, Thali, nossa, eu me identifiquei com isso. Nossa, eu tava lá na minha casa, fui brigar com meu marido e escutei a sua voz. Não, voz aveludada, provérbios. Eu nunca achei que ia repercutir tanto, mas por quê? Porque foi real, foi do meu coração, foi verdadeiro, sabe? É isso. Essa é a Thalita. Essa sou eu. Fora daquele título, daquele rótulo de designer de sobrancelha. É Eu, uma pessoa na vida real. eu acho que é um combo, assim, né? É Thalita, uma mulher cristã que no momento está como designer de sobrancelhas, e uma mulher alegre, feliz e sorridente, como eu. Sim. E é muito gostoso, né? Poder sentir essa sua energia, sentir quem você é de verdade, para as pessoas que conectam, para as pessoas que convivem com você. Isso é, é o diferencial da Thalita. É a Thalita sendo a Thalita que influencia outras vidas, que impactam outras vidas através desse sorriso, dessa alegria e através das sobrancelhas, do trabalho, né? Com certeza, com certeza. Eu falo assim que a minha cadeira é o lugar onde, como as meninas dizem, momento de terapia, né? Mas eu já falo diferente, é um momento terapêutico que a pessoa tem ali. E é tudo ligado, é o ambiente, a música, né, o atendimento. Graças a Deus eu consigo ter um insight de como a cliente chega, se ela quer conversar ou se ela não quer conversar, se ela quer apenas ficar ali. E uma coisa bem legal é que a minha cliente, ela foi me indicar, né? Porque, nossa, eu tenho que agradecer muito elas. Elas realmente fazem o boca a boca pra mim também, viu? E isso é muito incrível. Tenho aqui que exaltar as minhas clientinhas queridas, porque elas fazem o boca a boca e elas fazem de uma forma assim que eu nunca vi igual. E essa semana uma cliente, ela foi me indicar, né, para uma pessoa que, tipo assim, a fulana, preciso trocar de profissional. E aí ela falou assim, olha, eu vou te indicar a minha profissional. Ela é maravilhosa desde o momento que você chega, com o abraço dela, com o ambiente dela, o perfume da sala dela, a música que tem no Spotify dela. Ela falou assim, tudo, ela falou assim, fora o trabalho dela, que é maravilhoso, você ganha esse combo. Então, tipo assim, poxa, eu consegui realmente passar a minha essência de uma forma verdadeira para as minhas clientes, a ponto delas confiarem tanto em mim que elas me indicam. E isso é incrível, é maravilhoso. Não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço, Silvia. Thali, e essa repercussão nas redes sociais, a sua exposição nas redes sociais, como você lidou com isso? Você sempre teve facilidade de se expor, de falar, de se comunicar assim nas redes sociais? Ou você teve alguma dificuldade? Qual foi o momento mais desafiador? Me conta essa sua trajetória de, além de designer de sobrancelhas, a influenciadora, né? Na realidade, assim, não foi fácil. Muitas das vezes eu peguei a câmera e eu gravei, eu apaguei e falei, não, o que é isso? Coisa ridícula, que as pessoas vão me ver e vai falar assim, ai, nossa, mas que menina tonta, o que ela tá fazendo? E aí, sempre, gravava, apagava, não postava nada, ou às vezes postava coisas muito aleatórias, sabe? Tipo assim, um dia ou outro eu postava uma foto de uma sobrancelha. Não. Aí eu falei, gente, preciso aprender a fazer de uma forma, né, que vai me dar lucro aqui também, porque eu não quero seguidores. Tanto que, assim, eu tenho poucos seguidores, mas o meu engajamento, olha, as meninas arrasam.
E eu acredito que é isso, essa conexão que a gente realmente tem com pessoas, né, que vale a pena. E aí eu comecei a entender, falei assim, preciso fazer o trabalho de uma forma diferente. Eu preciso trazer as meninas, as minhas possíveis, potenciais clientes, né, pro meu dia a dia. Por quê, Sil? Eu acredito que hoje em dia a pessoa, antes dela querer o seu trabalho, ela quer primeiro te conhecer. Então, eu queria mostrar assim para as possíveis potenciais clientes. Vou mostrar para elas quem eu sou. E aí, através de mostrar quem eu sou, elas vão querer comprar comigo, né? Porque na realidade da realidade, se a gente for entrar a fundo, tudo é venda. Então, eu precisava me vender. E aí eu falei assim, bom, vou trazer para o meu dia a dia. Então, tipo assim, quando a gente tem uma melhor amiga, a gente quer estar falando com ela toda hora. Então, tipo assim, bom dia. Primeira coisa que eu preciso fazer é dar um bom dia. As pessoas estão esperando o meu bom dia, as minhas amigas. Então, eu comecei a fazer aquilo de forma como melhores amigas. Então, daí eu comecei, bom dia, meninas, tudo bem? Tô aqui, tarará, tarará, tarará. Sabe, tem dia que a gente não quer falar, é uma foto, bom dia, vida. Tô aqui, comecei, apesar de que eu não tenho muita dificuldade. Porque eu gosto. É uma coisa que é tão leve pra mim, Sil, porque eu aprendi a gostar. Entendeu? Não é uma coisa que, eu nasci gostando de, né? Não, eu aprendi a gostar, porque eu vi que ali me trouxe o quê? Lucro no meu trabalho. Então eu acabo postando no meu dia a dia. Às vezes é coisa que as pessoas olham e falam, nossa, mas que bobeira, né? Mas pra mim já não é mais. Então, tipo assim, eu não fico pensando no que as pessoas estão pensando mais. Eu tô postando o meu dia a dia para as minhas amigas. Então, tipo assim, se tem alguém que é diferente das minhas amigas e clientes, tá vendo o meu dia a dia. Então eu posto o meu bom dia, eu posto o meu café da manhã, eu me posto ali na academia. Amigas, olha, tá difícil hoje, mas eu tô indo, sabe assim? Posto os bastidores, posto me arrumando para atender minhas clientes queridas, sabe? E eu acredito que isso vende muito mesmo, né? Olha, contando os meus segredos aqui agora. Então, tipo assim, eu posto que eu estou feliz para ir atender as minhas clientes. E eu posto os bastidores. E quando, né, me é permitido, eu também posto alguma história de alguma cliente. Ou sempre posto reações. Posto do jeito que elas são recebidas, né, quando chegam para o atendimento comigo. Posto mostrando a minha sala, que eu acho que isso também chama muita atenção. E assim, a minha sala é uma sala de 3x3. Não tenho nenhum diploma, né, visível na parede, né, na minha sala. São quadrinhos como se fosse o quarto da sua casa. E é simples, aconchegante. E o meu lugar nem tem placa. Eu não tenho placa de identificação. Aqui é minha sala, estou. Não, e o negócio deu certo pra mim. Por quê? Porque eu trabalhei com o básico bem feito que deu certo, que são as redes sociais. Comecei a aparecer, que, né, repito mais uma vez, quem não é visto, não é lembrado e não é comprado. Então, apareçam. Então, basicamente, foi uma construção, né? No começo, como todo mundo tem dificuldade, você foi se adaptando, você foi ali se moldando a estimular para que você pudesse vender. Sim, porque nós somos seres treináveis, né, Sil? Sim. Você, como terapeuta, acho que pode falar mais sobre isso. Então, tudo que a gente treina, cada vez mais a gente se tornando uma habilidade. Vai se tornando uma habilidade. Então, o primeiro bom dia não ficou legal? Posta do jeito que tá. Hoje em dia eu já posso, às vezes eu enrosco língua, eu tenho um probleminha com S, porque, né, tipo, palavra cosméticos, é um probleminha pra mim. Então, tipo assim, sou eu, entendeu? Eu enrolo, eu, tipo assim, esqueço a palavra, falo com S, esqueço uma... Tá tudo bem, sou eu. E é isso que as pessoas olham, porque são pessoas reais, entendeu? Não é igual você falou, uma performance. Um bom dia, queridas. Não. Bom dia, amigas, tudo bem? Nossa, é isso. É bem isso. Bem simples, bem autêntico, bem leve, de bem verdade. leve, E aí, quando você aprende, que você treina, porque é realmente preciso de um treino, entendeu? Mas é um treino onde que você tem que, assim, gravou, postou. Você é aquilo. Pra que você quer se esconder de algo que você é aquilo? Entendeu? E são coisas fáceis, Sil, são coisas assim, que são simples, que às vezes você pensa, a pessoa não vai querer ver isso. Sim, ela vai querer ver. Ela quer saber o que a Silmara come.
Entendeu? Ela quer saber qual é o café da manhã da Silmara. Ela quer saber o que que a Silmara faz quando ela acorda. Quer saber o que que a Silmara faz quando ela chega no trabalho dela. É isso que elas querem ver de mim, entendeu? Porque hoje em dia, isso é uma coisa que eu gosto de ver nas redes sociais. Eu gosto de ver o que que a pessoa faz. Ah, ela caminha? Nossa, que legal, eu também gosto de caminhar. Já me conectei. Entendeu? Ah, ela faz atividade física com treino fofo, treino de senhorinha, que sou eu, né? Amo meu treino de senhorinha, mas tem pessoas que conectam comigo. Por quê? Também não pegam peso grandes na academia. Então já se conectou comigo. Então por isso que eu falo, mostra. Não precisa ser tudo. Gente, eu não posto tudo, não é tudo. É 1% da minha vida só. Entendeu? Mas assim, isso acaba me ajudando no meu trabalho com sobrancelhas. E aí, igual você falou, né? A construção foi nos meus próprios pensamentos. A vergonha não paga seus boletos. Sim. A vergonha não vai chegar no dia 10 e vai pagar as contas que você tem que pagar. Então, vamos aparecer. E antigamente a gente tinha televisão, que as pessoas pagavam caríssimo para aparecer, né? Sim. Hoje a gente tem Rede social. que é de graça e você faz ali o seu trabalhinho ali básico bem feito. Thali, até pegando um gancho agora no que você falou sobre os exercícios físicos, né? Então, assim, o exercício físico faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano, né? Todos deveriam fazer, né? Mas nem sempre foi assim para você. Quando que virou essa chavinha aí no meio do seu processo mesmo ali como empreendedora? Porque você veio de uma agenda superlotada, depois uma pré-queda ali com umas crises de ansiedade ali, onde você teve que reformular toda a sua história. E aonde que você viu a necessidade de fazer, né, de estar tendo uma vida mais fitness, exercício físico mesmo, até mesmo pela saúde? Foi nessa época, foi depois? Como que você aderiu? Aderindo, né? Eu passei por uma situação do dia mal, né? Que a gente fala que todas as pessoas passam ou vão passar. Que no meu caso foi um divórcio. E ali foi onde eu me vi sozinha. E aí eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer na minha vida agora, né? Porque agora acabou, né? O que que eu vou fazer? Mas aí o que que acontece? Eu peguei e falei assim, bom, vamos lá, o que que a gente precisa fazer? Eu fui fazer uns exames, Sil, né? Passando por tudo isso, acabei eliminando muitos quilos, né? E eu falei, não, preciso fazer uns exames porque eu preciso saber o que tá realmente acontecendo, né? Aí eu fui fazer uns exames e aí lá deu colesterol altíssimo. E a médica falou assim pra mim, olha, você tá com um colesterol de uma mulher de 70 anos que nunca se cuidou. E você tem 37. E aí eu falei assim, ok, o que eu preciso fazer? Ela falou, vou te passar o Civastatina 20, que você vai começar a tomar. Aí eu falei, mas tem alguma outra opção? Não gosto de remédios, né? E aí ela foi até bem pragmática, assim, sabe? Comigo ela falou assim, tem outra forma. Você pode mudar o seu estilo de vida. E coisas que ela não sabia, que ela falou assim, sabe o pão com manteiga que você come toda manhã? Troca ele por 2 ovos. Eu falei, gente, mas ela não sabe que eu como. Ela não sabe como é que ela falou isso. Mas vem de Deus mesmo ali, né? Ela falou assim, e outra coisa, você não gosta de academia, né? Mas, gente, ela não sabia das minhas coisas, como é que ela... Você não gosta de academia, né? Ela falou assim, sabe o que você pode fazer? 3 vezes na semana você vai caminhar 45 minutos. 3 vezes na semana. E aí a gente vai ver como, né, que vai fazer. E aí, se eu cheguei em casa e peguei e falei assim, gente, eu não vou tomar remédio. Por favor, não sejam irresponsáveis. Mas eu, Thalita, eu falei assim, não vou tomar. Preciso mudar o meu estilo de vida. E foi aí que eu comecei, Sil. Troquei o pão com manteiga por 2 ovos. Até se vocês acompanharem meus cafés da manhã, são 2 ovos. E comecei a fazer as caminhadas, né? E aí... Quando eu voltei para fazer os exames, os meus exames tinham, tipo assim, abaixado drasticamente. E eu não falei nada pra médica, né? E aí ela falou assim, nossa, Thalita, seus exames estão lindos, você tomou o remédio certinho. E aí eu falei, não, doutora, eu não tomei. Ah, como não? Tá aqui nos seus exames. Aí eu falei assim, não, eu fiz o que a senhora falou pra mim. Talvez a senhora não vá lembrar, porque quem bate esquece, mas quem recebe nunca esquece. É bem isso. Aí eu falei assim, eu mudei o meu estilo de vida.
eu comecei a me alimentar melhor e, né, fazer as caminhadas. Ela falou, os olhos dela até se encheu de lágrima na hora. Ela falou, Thalita, você tá vendo como que é? As pessoas não precisam de remédio. Elas precisam de alimentação e atividade física. E aí eu saí dali e falei, opa, quero potencializar isso um pouco mais, né? Porque isso estava sendo bom, né? Pro colesterol e pro fígado da gente, né? Eu falei, quero potencializar um pouco mais. Aí eu pensei assim, bom, estou próxima dos 40 anos e quero chegar a uma quarentona, ok, né? Vou começar a fazer academia. Aí vem aquele negócio, ai... E é uma coisa muito assim, ó, porque a gente tem que saber muito, muito bem o que a gente pede para Deus, viu? Porque eu falei, Deus, então eu quero fazer academia. E aí eu sempre pedia saúde, né? Falei, ai, Deus, quero saúde, quero saúde, quero saúde e tal. E um dia no meu devocional ele falou assim: ok, meu 50% tá, beleza, e o seu? Cadê o seu 50%? Aí eu falei, gente, falei, tá bom, Deus, eu quero fazer academia. Aí a academia foi, né? Onde eu tinha que, pra ir, tinha que subir uma subida assim. Eu falei, Deus, aquela ali tá meio ruim, né? Será que não poderia ser assim, próximo da minha casa? Tipo, na esquina da minha casa? A amiga abriu uma academia na esquina da minha casa, que é onde eu faço hoje, que é a Jaque e o Bruno, da JC Treinamentos. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou ter que ir, né? Tá na esquina da minha casa. E aí eu comecei. Gosto? Não, mas eu entendi a importância, Sil. Entendi a importância de, tipo assim, em primeiro lugar, é ótimo para os meus pensamentos, porque ali a gente consegue descarregar tudo, né? Ainda mais eu que trabalho com muitas pessoas no dia. Sim. Graças a Deus, isso foi ótimo para mim e também para nossa saúde física, né? Então, tipo assim, hoje não é porque eu gosto, não, é porque eu entendi a importância daquilo pro meu corpo. E aí, por isso que eu faço academia hoje, gente. E aliado a isso, esses pensamentos, essa estrutura de pensamento que você tem hoje, essa Thali bem equilibrada, uma Thali decidida emocionalmente, né? Depois de tudo que você passou, hoje você atribui isso à questão mais religiosa ou você teve algum acompanhamento nesse período? Eu atribuo a Deus mesmo. Mas eu tenho algumas amigas que são psicólogas e elas falaram assim pra mim, Thali, você é a 1 em 1 milhão que conseguiu sair de uma situação sozinha bem. Que hoje a gente olha pra você, a gente vê que você realmente está bem, tá tranquila, tá sossegada, né? E só que você é 1 em 1 milhão. Só que hoje, se olhando pra toda a situação, eu indico a todas as pessoas a procurarem a terapia. Eu atribuo totalmente a Deus, porque foi Ele que me deu, mas eu sempre me interessei por assuntos de psicologia, de exercício, sabe? Foi aí que para mim, me ajudou nessa parte, porque eu sempre me interessei por psicologia, essas coisas. Então, eu acabei fazendo alguns exercícios, sabe? Como liberação de perdão, como aceitação, como liberação de perdão de culpa. Você acabou exercendo a autoterapia, então, né? Isso, só que hoje eu sempre falo para as meninas que sentam na minha cadeira, que passam pela mesma situação que eu, ou coisas bem piores, procure terapia. E uma coisa que eu aprendo, né, com o seu conteúdo é que todos os traumas são de infância. Então, eu acho que a TRG é muito importante para a vida das pessoas por conta disso. Porque às vezes a gente acha que o problema é com o marido ou com o filho que a gente está tendo ali agora. Não, o problema foi lá na sua infância. Como você teve as suas primeiras experiências. Isso, e aí o que acontece com as pessoas hoje que eu vejo, né? Elas não querem entrar em algumas gavetas. E aí elas vão vivendo a vida como se não houvesse o amanhã, Vão de forma pesada. né? Isso, sobrevivendo, Elas Sil, vão é verdade, sobrevivendo. E aí a vida fica pesada. Eu tive que entrar em algumas gavetinhas minhas. Doeu muito, mas doeu para nunca mais doer. A gente sempre fala isso dentro do consultório, né? Quando a gente acessa algumas memórias traumáticas ali, vai doer agora para nunca mais doer. Algumas dores, algumas situações precisam ser vistas. Sim. E tem uns resultados incríveis. Tem resultados incríveis e traz leveza para uma vida. De verdade. Sim. Eu acho que todo mundo deveria entrar numa gavetinha para resolver coisas, para que a vida
possa ser mais leve. Porque a vida pode ser leve, Sil. Eu experimentei, eu experimento todos os dias dessa leveza, sabe? Teve dias de até eu pensar assim, Senhor, mas será que, né? Será que eu tô sendo impostora? Será que eu tô sendo falsa? Será que... E ele falou, não, essa é a leveza da vida que eu tenho pra você. É a paz que excede todo o entendimento. E aí, pode ser leve, Sil. Pode Porque ser leve. muitas vezes lá na infância aprendemos, né, que a vida é um tumulto, muitas brigas, muitas, né, muitas situações, né, que aconteceram e aí nós carregamos essa dor. E aí quando nós passamos por algum processo que a vida começa a ver a vida um pouco mais leve, você fica procurando, o nosso cérebro automaticamente ele procura aonde está o erro, né? Porque eu aprendi a viver essa vida pesada, dessa forma triste, dessa forma, né, conturbada, e de repente, quando né, faz até terapia, e nos primeiros momentos, assim, que você vê a vida mudando, você já fica, né, aonde está o erro, né, o que, que vai acontecer de errado para que valide aquele padrão antigo que eu Sim. vivia antes, né? E às vezes não vai acontecer. Não vai acontecer. Erros. É É a só paz que você, excede o entendimento, é você leveza. acessando o melhor, né, da vida. O melhor da vida, é leveza. E às vezes a gente acha que, e vou falar do meu ponto de vista, que as pessoas têm uma visão da prosperidade de uma forma diferente, talvez, da minha, hoje em dia, né? Que eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso morar em tal lugar, eu preciso comprar roupa tal, eu preciso ter a bolsa tal. Não, só preciso ter paz. Porque a paz é algo que a gente não alcança assim com coisas, porque o ser humano ele é um ser insatisfeito. Você quer muito aquilo, quando você conquista já não é mais tão quanto Você já quer era. outras coisas, né? Sempre vai querendo ter outras coisas, porque a única coisa que sacia um ser humano é a presença de Deus, é a paz que excede todo o entendimento que a gente deve buscar todos os dias. Legal, legal. Thali, e nessa sua jornada, né, de recomeços, né, não foi só na vida profissional, mas também na vida pessoal, teve que recomeçar, né? Teve alguns momentos importantes. O que esses recomeços te ensinaram como pessoa? Olha, que a gente tem que depender somente de Deus. E que as outras pessoas têm pensamentos e decisões diferentes das nossas. E tá tudo bem. São pessoas diferentes e são pessoas assim como eu. Eu tenho uma forma de pensar, outra pessoa tem outra forma de pensar e tá tudo bem. São decisões. E quando a gente depende somente de Deus, Sil, Ele nos dá a direção para nossa vida. Porque se a gente for ver, tudo é individual, né? Tudo é você. É você que precisa entrar nas suas gavetas, é você que precisa fazer atividade física, é você que precisa ir trabalhar. Então, tipo assim, se eu não for trabalhar, ninguém vai trabalhar por mim. Ainda mais que eu sou a minha própria mão de obra, né? No caso de empreender com sobrancelhas. Se eu não for fazer atividade física, ninguém vai por mim. Então, eu vou adoecer porque eu não vou fazer algo por mim. Então, eu acredito que é muito individual. E essa dependência de Deus, ele vem com um direcionamento para o que você deve fazer na sua vida. E quando eu passei, né, pelos momentos mais, vamos dizer assim, desafiadores da minha vida, foi aonde eu fui realmente buscar. Porque, assim, eu como cristã, eu não aceitava ter passado por aquilo que eu passei. Porque, tipo assim, Deus, eu sou cristã, eu te sirvo, e como é que tá acontecendo? Aconteceu isso aqui comigo? Como se eu fosse a última bolachinha do pacote. E eu não sou. Sou uma pessoa normal. Eu costumo entendeu? dizer que nós somos realmente a última bolachinha do pacote, aquela quebrada. É verdade. No caso, me achar um querubim dourado, né? E aí foi onde eu falei, Deus, eu não aceito isso. E aí eu precisei aceitar, Sil. Foi o primeiro passo. Aceitação. Foi o primeiro passo, Sil, ali que eu falei assim, bom, eu dependo de Deus, então quem vai me dar o direcionamento é Ele. E aí foi onde eu comecei, sabe? Fui ali, tá bom, Deus, ok, eu aceito. Qual o próximo passo? Liberar o perdão. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer, porque essa pessoa fez tudo isso comigo. É o segundo passo, Thalita. E eu falo assim, que eu defendo muito esse relacionamento diário com Deus, Sil, porque quando a gente tem, ele fala de uma forma audível na nossa consciência. O direcionamento vem. Por isso que eu defendo tanto das pessoas, tipo assim, faz um devocional, tem uns minutinhos com Deus, porque vem o direcionamento, Sil. E aí ele falou, o segundo passo é liberar o perdão.
Você faz ou você não faz. E eu falo assim que foi um exercício tão incrível, Sil, porque foi numa noite assim onde eu peguei um papel e tá bom, Espírito Santo, vamos lá, eu quero que comece a vir tudo aquilo que é pra mim, né, liberar perdão. E eu achei que eram coisas somente referente à pessoa e não eram. Vieram muitas coisas, Sil. Bem mais profundas. Eu falo assim que foi o pior e o melhor dia da minha vida. Porque vieram coisas assim que eu não lembrava, mas estavam no meu subconsciente. E na hora que eu coloquei no papel, eu falei assim, gente, não acredito, isso aqui. E aí foram coisas assim com várias pessoas, onde eu coloquei, onde eu falei em voz alta que eu realmente liberava o perdão para aquela pessoa. E aí eu rasguei o papelzinho, eu joguei no lixo, falei, ok, Deus, acabou. E foi tão incrível, Sil, porque daí no outro dia, a primeira cliente que chegou até mim, ela falou assim, o seu semblante tá tão leve, o que você fez? Puxa, aquilo eu falei assim, testificou. E aí foram indo outras coisas, né? Foi, né, o direcionamento de Deus foi me dando várias lagunas onde eu tinha que entrar e resolver, e essa sou eu hoje. Que legal, Thali. Em construção Em todos os construção, dias, né? claro. Em construção todos os dias, até o dia que eu der meu último respiro. Que legal, que legal. Nessa sua trajetória, qual é a palavra que definiria a trajetória da Thalita? No contexto geral, a Thalita como pessoa, a Thalita profissional, a Thalita como blogueira, né, como influenciadora, né? Qual a palavra definiria a trajetória de vida da Thalita? Eu acho que a palavra que me definiria é persistência. Persistência. Não me emocionar. Fique à vontade. Persistir até o fim. Até o fim. Porque assim, o Senhor nos deu uma vida, um presente de vida. E a gente precisa persistir, Sil. Até o fim. Até o nosso último suspiro. Ai, obrigada. Eu não queria. Não queria me emocionar. Mas essa pergunta foi muito forte. Persistência. Porque, como eu disse, o Senhor, ele nos deu um presente de vida. O que nós temos feito com ela? É uma pergunta forte, né? E ele nos deu esse presente. Se nós todos estamos acordados aqui hoje, puxa, a gente teve um presente. O que a gente tem feito com essa vida que ele nos deu de presente? E aí, às vezes, a gente fica empassados. Muitas pessoas, né? Eu tenho muitos relatos, né? Inclusive o meu eu, né? A minha versão passada, né? Quando acordava e falava assim, ai, que bosta, eu acordei. Né? Então, quanta ingratidão ali, às vezes, né, no meio da dor, né, nós acabávamos, eu acabava, né, e muitas pessoas acredito que vivem essa realidade também, sendo ingratos, né, porque é um presente. É um presente. É um presente. Eu costumo dizer que aquela versão minha do passado, essa, né, que falava assim, eu acordei, né, que posta, né? E eu costumo dizer que essa minha versão, ela realmente morreu. Aquela Silmara que não tinha prazer de viver, ela realmente morreu. Para dar forma à Silmara de hoje, que tem sonhos, que corre atrás dos projetos e persiste. E persiste. Porque eu acredito, né? Muitas pessoas vivem no passado. Ei! Deus fez coisas novas. Porventura você não tá vendo? Isso tá na palavra dele. Foi coisas que eu ficava assim, ai, mas não. Você não tá vendo que eu tô fazendo uma coisa nova pra você, Thalita? Entendeu? Persista. Vamos lá, vamos em frente. Vamos, acorda, vai fazer alguma coisa pela sua vida, porque Sil, nós somos seres individuais, é a gente pela gente mesmo. Por isso que eu falo, busque a Deus, porque a presença dele é algo incrível dentro da gente, que nos dá direcionamento, entendeu? E às vezes tem pessoas que ficam muito no futuro. Ah, porque aquilo, porque... Quando der certo aquilo, eu Nós vou... não temos o amanhã, nós só temos o hoje. Eu tô lendo Eclesiastes e Eclesiastes fala, ó, você tem hoje, porque quem morreu não voltou pra contar como é que é. Então, tipo assim, você só tem o hoje. Amiga, a gente só tem o hoje. O que a gente tá fazendo com esse hoje?
Então, tipo assim, persiste nessa vida, sabe? É o que eu falava pra mim. Persiste nessa vida. Vamos lá. Vai fazer coisas diferentes, vai fazer coisas por você. É você e eu. E aí, tamo aí. É uma qualidade que você vê em você que te trouxe até aqui. Ai, uma qualidade. Eu acho que eu sou muito determinada. Você precisou de persistência, uma pessoa determinada. Eu acho que eu sou uma pessoa determinada, Sil. Tipo, acho que para as coisas boas, assim. Vejo até pelo momento mesmo de eu ter que pedir as contas, que foi algo assim que muitas pessoas, você tá louca? É um emprego de 7 anos? Você vai sair sem nada? Como assim? E eu falei, vou. Pedir as contas, fui com a cara e com a coragem. Teve determinação de ir atrás do que De, você achava que era é, melhor para você. isso, aham, eu acho que determinação. Acho que é isso mesmo, Sil. Define você assim nessa parte, né? É, o, já nesse ambiente ali de redes sociais que você mostra a sua autenticidade, quem você é na realidade, então assim, uma insegurança que você teve nessa sua trajetória, ou que você às vezes ainda carrega dentro de você, ou que você precisou superar. Algo que, na realidade, eu acho que até hoje é luto, né? É a comparação. Porque, assim, eu, né, vou falar por mim, tenho melhorado muito nisso, muito mesmo, mas a gente acaba se comparando com pessoas que estão à frente da gente. Mas a gente tá aqui ainda, entendeu? Então, lá atrás era uma coisa que eu lutei muito com isso, porque, tipo, nossa, mas eu comecei agora e fulana já tá. Calma. Eu comecei a olhar com mais carinho para minha vida, sabe? Olhar para mim, para minha grama também era verde. Não é só a Não é grama do só do vizinho. vizinho. A minha grama também era verde. Então, eu comecei a olhar com mais carinho para minha vida, para o meu trabalho, para as minhas coisas, e isso tem me ajudado muito a não me comparar com outras pessoas, entendeu? Ah, mas fulano, tudo bem, é fulano, eu sou Thalita. Então, isso tem me ajudado até hoje, é onde acho que é a comparação mesmo ali. Que eu acho que deve ser um problema das pessoas que estão no Em começo. geral. Porque daí, tipo assim, mas aí a gente também é um pouco egoísta, porque a gente começou antes de ontem e a gente quer estar com a pessoa que está há 10 anos lá no lugar. Não, Chega a ser injusto, né, essa comparação. é injusto. Então, tipo assim, olha um pouco com um pouquinho mais de carinho para sua vida, para Para o sua seu trabalho, trajetória. para sua trajetória, para o seu processo. Que a nossa grama também é verde. Para você ter chegado aqui foram 15 anos e 15 anos de alguns tropeços, Sim, com recomeços. certeza, né? Já falamos aí. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão da minha vida. O que que você não abre mão? Da minha vida com Deus. Posso não ter nada, mas se eu tiver ele, eu tenho tudo. Então, pode. Passei por uma situação que talvez pra mim era, nossa, algo tão assim. Não. A única coisa que eu não posso perder é a presença dele. Como Davi, num momento de desespero, ele disse: Deus, só não retira de mim o teu espírito. É isso. Se tiver com o espírito dele, a gente tem tudo, começa tudo de novo. E ele vai dando direcionamento. Thalita, o que significa, o que define para você a palavra sucesso? Sucesso, eu acredito que seja viver o processo da sua vida. Viver o processo da sua vida. Voltando no que a gente está falando aqui na comparação. Sem se comparar com outras pessoas. É você pegar a sua vidinha, sabe? O presente que o Senhor te deu aqui agora e falar assim: Deus, ok, é eu e o Senhor agora. O que é que eu tenho que fazer? E começar a caminhar. Isso é sucesso. Hoje, para mim, isso é sucesso. É olhar com mais carinho para a trajetória da nossa própria vida. Ok. E importante, porque se nós não olharmos com carinho para nossa história, nós ficamos sempre buscando na história do outro e isso nos faz adoecer, Sim, a né? comparação, né?
Thalita, várias, né, das suas clientes, das suas seguidoras, né, vão estar assistindo, né, esse podcast, e outras pessoas também, né, e eu queria que você deixasse uma mensagem breve, né, mas uma mensagem de ânimo, né, para quem está começando, ou para quem talvez começou e talvez não deu certo, mas que tem ainda essa chama, né, de empreender de alguma forma. Deixe uma mensagem falando assim o que realmente você deseja para essas mulheres de inspiração. Bom, depois de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que foi uma aula, né? O que eu tenho para dizer para você que tá começando, ou para você que começou e parou, vou falar a verdade, para você que vive como eu, né? Tem uma vida. Não desista. Persista, insista. Desistir não pode ser a sua opção. Você precisa realmente procurar algo que te ajude. Como eu disse, Deus dá o discernimento. Se você precisa de terapia, procure terapia, sabe? Procure estar bem para que você possa caminhar de uma forma leve. Então, assim, desistir não pode ser uma opção. Insista, persista, até o último suspiro, que vai dar certo. Assim como a história da Thalita tem dado certo e outras também, né? Mas hoje nós estamos aqui falando com a Thalita, essa mulher incrível, que já teve alguns recomeços, mas que está aí batalhando todos os dias para se manter, né, no mercado de trabalho, mas também levando uma vida de forma leve, autêntica e com muitas amigas. Com muitas amigas. E amigas, a vida pode ser leve, tá? A vida pode ser muito leve. E tá tudo bem se a sua vida for leve. Não fica naquele negócio, ai, tá tudo muito bom, tem alguma coisa de errado. Não, 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 a vida pode ser leve. Pode ser leve. A vida pode ser tranquila. Thalita, já quero agradecer pela sua presença aqui. Foi um prazer ter aqui essa conversa, essa troca, né? A sua energia maravilhosa, como sempre, né? Ai, obrigada. Sim. E eu já quero agradecer, né, por essa presença, né, que você veio aqui com a gente. E nós ficamos por aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.